O Senhor te abençoe e te guarde. Quem começa o dia louvando a Deus, finaliza agradecendo e adorando a Deus por tudo que o Senhor faz. Queridos, a palavra de hoje é o olhar de Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, nos conta a história daquele jovem rico. Mas no versículo 21 deste capítulo, a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele com amor. Você percebe que é um olhar totalmente diferente. É um olhar com amor. É um olhar com o desejo de ajudá-lo. É um olhar que transmite uma mensagem. Eu quero fazer algo por você. Queridos, nós vivemos um período, principalmente pós-pandemia, em que muitas pessoas questionam, em que muitas pessoas têm dúvidas, em que muitas pessoas imaginam, pensam que Deus o abandonou, que Deus o desprezou, que Deus não lhe olha, que Deus não lhe vê. E por causa disto, muitas pessoas têm perdido a esperança, têm perdido a fé, têm perdido a alegria, a paz, a razão de viver. Queridos, aqui nesse texto, nós vamos aprendendo que o olhar de Jesus é um olhar de amor, que Ele nos olha diariamente e com muito carinho e cuidado. Talvez você está passando por um momento difícil. Você que tem enfrentado luto, você que tem enfrentado crises financeiras, emocionais. Talvez você imagina ou pensa que Deus não lhe vê, que Deus te abandonou. Querido, a Bíblia vai nos mostrando que o olhar de Deus está fixo em nós, que o olhar de Deus está voltado para a nossa vida, para a nossa casa e para toda a nossa família. Querido, Deus jamais deixou de te olhar. Deus jamais deixou de te amparar. Deus nunca te desprezou. Talvez você, mulher, você, homem, que está passando por um momento difícil no seu relacionamento. Você, pai, você, mãe, que tem um filho que o inimigo está conduzindo a caminhos errados. Envolvimento com drogas, envolvimento com tantas coisas erradas. Você, mãe, que não consegue dormir por causa da ausência do seu filho ou da sua filha no seu lar, na sua casa. Você vai no quarto dele, no quarto dela e não a vê, e ele ou ela não está lá, e você entra num desespero, você entra em crise, você chora, você pede por socorro a Deus, e você tem medo de que esse filho, de que esta filha não retorne para a sua casa. Querido, Deus tem olhado para você, Deus tem te ouvido, Deus tem feito grandes coisas em prol de sua vida. E nenhum inimigo, ou seja, Satanás, não tem o poder para entrar na sua casa. Deixa eu lhe dizer algo muito importante no dia de hoje. Querido, se posicione como rei no mundo espiritual. Se posicione como sacerdote. Deus nos fez reis e sacerdotes. Como rei, você pode determinar. Como rei, você pode trazer decretos da parte de Deus. Porque Deus é o nosso rei maior. Deus é o nosso rei dos reis. Mas você, como homem e mulher de Deus, se posicione aí na sua casa e diga: em nome de Jesus, demônio não vai entrar na minha casa. Em nome de Jesus, Satanás não vai fazer bagunça na minha casa. Em nome de Jesus, Satanás não vai tirar a vida daqueles que são meus, daqueles que Deus me entregou. Em nome de Jesus, vou viver milagre, vou viver um período de bênção, vou vencer todas as guerras. Em nome de Jesus, sou mais que vencedor. Querido, você tem poder, você tem autoridade do nome de Jesus para se posicionar. Levante a sua cabeça,
Se posicione, tome posse da palavra e coloque isso em prática, querido. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus olhou para este moço e olhou a ele, ou para ele, com um olhar de amor. Querido, Deus tem olhado para você. Você precisa entender disto, que o olhar de Deus está voltado para a sua casa, está voltado para a sua vida, está voltado para a sua família. E quando Deus está olhando para nós, querido, ninguém vai nos tocar, ninguém vai nos prejudicar, ninguém vai nos causar mal, ninguém vai nos destruir, porque Deus está conosco. Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Deus é o nosso amparo, Ele é a nossa proteção. Então, creia nisto, tome posse disto. Deus nunca te desprezou. Alivie o seu coração, alivie a sua alma, respire e creia e diga bem alto: Deus está olhando para eu, minha casa e toda a minha família. O olhar de Deus está voltado para nós. O amparo do Senhor, Deus está nos amparando, nos protegendo diariamente. Então, querido, entenda isto: Deus tem olhado para você, jamais deixou de te olhar. Deus tem cuidado de você. Você só está vivo porque Deus tem cuidado de você. Os seus filhos só estão vivos porque Deus tem cuidado de você. Querido, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com esta pessoa e por esta pessoa. Este homem, esta mulher agora que tirou um minuto, um instante para falar contigo. Pai, o Senhor tem olhado para ela e o seu olhar é um olhar de carinho, é um olhar amável, é um olhar glorioso, é um olhar que transmite cuidado, é um olhar que traz providência, é um olhar totalmente cheio de amor. Pai, que o Senhor abençoe este homem, que esta pessoa se levante agora, se posicione e comece a tomar posse de vitórias em Cristo Jesus. Querido, se você já é inscrito no nosso canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Deus te abençoe.